Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Fé e Empreendedorismo. Eu sou Robson de Oliveira, sou pastor, sou idealizador deste podcast e também sou empreendedor. E hoje em nosso podcast nós temos um convidado muito especial, ele que é um representante de vendas da Justem Moda Íntima. E estamos recebendo o Elvis Prates, né? Prates. Elvis Prates. Ele vai se apresentar para nós aí e nós vamos conhecer um pouquinho mais aí sobre o Elvis, também sobre o trabalho, a empresa. Então ele vai estar falando um pouquinho para nós aí. Então, muito boa noite, pastor. Demais, obrigado pelo convite aí, pela parceria. Então, estamos aí divulgando um pouco o trabalho. Então, me chamo Elvis, como o pastor acabou de falar. Sou natural de Igrejinha e me criei no interior aqui de Taquara, mais conhecido como a região da Ilha Nova ali. Então, filhos de pais de agricultores. Vim com 18 anos para a cidade e vim como é que se diz? Vim desbravando o mundo, exatamente. Então, sempre trabalhei, acho que pouquíssimas vezes trabalhei no calçado, então acho que trabalhei pouquíssimo mesmo. Acho que depois do calçado eu trabalhei na Citral, aqui que é de Taquara mesmo, fui um período ali de cobrador. Sim. Depois trabalhei na área da segurança e da parte da segurança fui para a segurança aí de bancária e depois me apresentaram o mundo das vendas, daí foi que eu me encontrei mesmo, daí não saí Mas mais. já trabalhou bastante em outras funções, outras profissões também, né? Sim, servente pedreiro, ajudante, tempo da Skin Carol, ajudei a construir os prédios da Skin Carol lá, foram sete meses de obra da minha parte. Para mim foi uma experiência que eu tinha 18, nunca me esqueço, eu completei 18 anos e fui lá, toda semana eu ia lá para ingressar, e até que me contrataram. E lá eu tive 3 promoções, né, na empresa em 7 meses. Olha Então, aí. para mim, com 18 anos, vindo do interior, foi algo, eu vi que eu podia mais. E aí foi indo, né, evoluindo, estudando, trabalhando, estudando. Na verdade, filho de agricultor começa a trabalhar cedo, né? É verdade. Eu brinco com o meu enteado que com 12 anos de idade eu ganhei minha primeira motosserra. Olha aí, viu? Os presentinhos um pouco diferente do que a gente vê na geração dos dias de hoje, né? Verdade. Era coisa, para nós aquilo era o máximo, né? Ter Sim. um domínio de uma ferramenta tão perigosa, né? Sim. E graças a Deus para não dizer que nunca tive acidente com ela, uma vez no ligar ela escapou, bateu na minha perna desligada e pegou uma veiazinha de fazer 2 pontos. Mas graças a Deus no serrar nunca me cortei, nunca tive problema. Já vários amigos meus se cortaram Sim. gravemente com ela. É uma ferramenta perigosa, tem que aprender realmente a manusear ela, né? Ter o cuidado, na verdade, não é o cuidado, ter o respeito dela, né? Eu sempre Sim. digo, um pouquinho de medo sempre é bom, né? Que ele te evita dar certos acidentes quando tu tem muita coragem daquilo que tu tá fazendo, ou, não vai dar nada, eu sei o que eu tô fazendo, e aí acaba dando algum acidente, né? Um pouquinho de medo é saudável em tudo, né? O medo estabelece um limite. Não pode ser um medo demasiadamente demais, porque daí te paralisa, te impede de fazer as coisas, mas aquele medo saudável, né, que te restringe um pouquinho ali, de tu avançar os limites, esse é importante, né? Eu acho que em todas as profissões a gente tem aquela prudência, aquele cuidado, né? Nem dá para dizer que é medo, mas realmente tem uma prudência em tudo, né? É o respeito, acho, pela ferramenta, né? Saber que eu brincava muito com meu irmão, né? Que tanto na lida do trator, como com motosserra, enfim, não tem replay, né? É um deslize ali, foi uma perna, um braço, ou até mesmo a própria vida, né? Então, sempre se respeitar os limites ali, né? Sempre se antecipar. E quantos anos está trabalhando agora na área de vendas, então? Já somando aí, tu atuou, na verdade, em várias profissões, desde, né, de novo, com 18 anos para vir para a cidade, começou a trabalhar na cidade. Mas de vendas, na área de vendas, quantos anos tu já está atuando aí Eu na acredito que com todos os setores de vendas que eu já trabalhei, acredito que 15 anos, 15 tranquilamente anos? 15 Olha anos aí, já. viu só? 15 anos. Acredito, venda direta, acredito que foram 5 anos. 5 anos. E aí, onde eu tive a oportunidade, então, de liderar equipes de venda, né? Então, hoje com liderança, formação e liderança de equipe de vendas, mais de 10 anos também. Então, É uma boa experiência já, né? E que foi tua inspiração para te poder entrar na área da vendas, na área de vendas, né? Teve alguém assim que
você conhecia, que já trabalhava, que te indicou, te incentivou a trabalhar com vendas? Porque eu poderia ter escolhido qualquer outra profissão, né? Eu brinco que eu não escolhi as vendas que me escolheu. Ó, é uma boa, né? Porque eu tinha um colega, na verdade hoje é colega meu, conhecido meu, né? E um dia eu tinha feito outros cursos, enfim, já sou formado também como cabeleireiro e tudo mais. E aí, um dia eu vi a vaga no Cine de Rolante, e aí tava lá uma vaga para trabalhar com vendas. E aí entrei num grande dilema. Quando fui fazer a entrevista, o dono da empresa, né, ele falou: olha, tu tem duas opções. Ou tu trabalha na área de segurança, lá que tinha já me chamado de novo. Foi um tempo das vacas magras, né? E aí eu tinha a opção de trabalhar então com as vendas, ainda que me convidaram para trabalhar com vendas. Só que nas vendas eu não teria salário, eu teria que vender, e aí sobre o que eu venderia eu teria uma comissão. Na segurança não, na segurança eu já tinha ali na época, acho que R$ 1.200 garantido todo mês. Então eu tinha que fazer uma escolha bem difícil para quem já mantinha a família, casa e tudo mais, entre ter um salário de 1.200 garantido e entre trabalhar e ganhar sobre produção, né? E ali, meu primeiro mês foi uma expectativa, eu brinco com esse meu colega, nós estávamos na reunião e aí cada um estipulava a sua meta, não era nem o dono, nós mesmos, o vendedor estipulava, esse mês eu quero vender para tanto. E aí foi que ele passou uma meta, minha meta, o meu supervisor me passou e eu nem entendendo nada ainda, né? Eu sei que no meu primeiro dia que eu fui trabalhar em Parobé, eu acabei vendendo 75% da minha meta já. Olha aí. E aí foi que meu primeiro mês de salário, se eu não me engano, eu não quero mentir, mas acho que o primeiro mês empatou assim com aquilo que eu ia ganhar na segurança. E no segundo mês, que eu já estava um pouquinho mais ligado, aí sim, aí passou os R$ 13.000 já de salário, e eu disse, não, agora eu me encontrei. Viu só. Aí já não quis saber de outra profissão já. Não, é vendas, Que essa era E não, promissora. mas não que não tenha vacas magras na venda também, porque Sim. essa questão de, até agora na situação no Brasil está passando, na questão de retração, né, comercial. Sim, a crise econômica. Exato, então a gente sabe que depende, algum setor sofre. Então, por exemplo, na época eu entrei na Brasil Telecom, passando para Oi, e foi uma fase muito boa. Fiz muitos amigos, enfim, conheci muitos lugares que eu viajei no Rio Grande do Sul. Mas depois esse setor também foi cancelado, foi extinguido, e aí tive que voltar para o mercado de trabalho de novo. Então, e para te ingressar algo, até tu fazer a tua clientela, fazer a tua carteira, ter destreza sobre aquele produto que você vai trabalhar. Bom, eu trabalhei até com produto para gado, em fazenda e tudo mais, que foi eu falo fluentemente a língua alemã, foi uma facilidade para mim entrar nas fazendas. Então, aí até você encontrar alguma coisa. Não, agora sim, agora eu me encontrei nesse setor aí. Aí, claro, entrei para uma outra empresa que não era a Justen, aí depois de anos de experiência. Acho que tudo é um processo. Eu tive que passar por vários processos para estar apto e chegar nesse processo, nessa empresa que eu também permaneci por um bom tempo, acho que com 7 anos. E aí hoje já estou praticamente 4 anos com a Justen. E todos que me perguntam assim, como é que eu consegui, ou pessoas que falam, como tu tem as coisas, eu não sei dizer hoje, Pastor Robson, mas eu caminhei alguns quilômetros daqui onde é que nós estamos, justamente daqui, da área central, até na antiga Corlac lá. Porque eu não tinha carro na época. Eu era um dos melhores vendedores da empresa e nem carro tinha. Então aí eu vejo que Deus também sempre trabalhou na minha vida. E um dia, da igreja que eu ia na época, um senhor me deu carona e disse, se tu trabalhar, logo, logo tu vai ter o carro. E eu nem imaginava ter carro. E logo, logo, realmente trabalhando, como vendedor, consegui meu primeiro carrinho, e aí as coisas começaram a andar melhor ainda. Todo começo é difícil, né? A gente vê alguém hoje que é uma pessoa bem-sucedida, que conquistou algo na vida, pode saber que isso foi conquistado através de muito trabalho, né? É uma primária aí da vida, né? A gente vê pessoas que realmente se dedicam, se empenham, né? Trabalham bastante para poder ter as suas conquistas. Nós falamos sobre salário antes, né? Pegando um gancho aqui, voltando um pouquinho. Salário a gente não ganha, salário a gente faz, né? Exato. Então, à medida que a gente trabalha, que a gente busca conhecimento, se aperfeiçoar, uma habilidade maior em cima daquilo que a gente vai trabalhar, a gente consegue produzir mais e com isso ganhar mais, né? Fazer um salário maior. Mas fala um pouquinho aí da empresa, então, que tu tá
hoje trabalhando, né? Que é a Justem. Fala um pouquinho para nós sobre a empresa, o que tu pode... Sim, só para complementar ali do salário, né? Eu sei porque hoje eu tenho um enteado em casa, e o Christian, um parceirão meu brother, e eu sempre falo para ele que muitos anos eu fiquei muito preso a essa questão de salário, né? A gente olhava uma vaga de emprego e olhava sempre o salário, né? E hoje eu vejo que o salário, sempre me falava isso, mas a gente não entende com uma certa idade. Um foco fica muito no salário. Hoje eu entendo que o salário, na verdade, vai ser a consequência da tua entrega. Então, hoje eu brinco, né? A gente vive pela fé. Porque Sim. eu não tenho salário fixo, não sei quanto eu tenho para receber lá, nunca sei quando eu tenho para receber. A gente faz média, cria ali umas tabelas, mas a gente não tem certeza. Mas Sim. graças a Deus hoje a equipe abençoada que eu tenho, todos estão prosperando também da minha equipe, então a gente consegue viver bem e fazendo o que gosta, né? Acho Sim. que inteirando dessa questão de salário, não existe pior fase da vida tu estar trabalhando em algo que você não gosta, né? E muitas vezes o medo, que nós falamos também, nos paralisa de dar aquele passo adiante. E há uma frase que se diz, né, que o teu maior medo é o teu maior propósito. Então, se você tem medo daquilo, logo na frente vai estar o teu maior objetivo. Então, a gente tem que estar muito atento a isso para não ficar paralisado num lugar só e se basear em salário. Às vezes, tu vai começar até com um salário menor, Sim. mas se a possibilidade de crescimento é grande, então a gente tem que aventurar, tem que tentar, e principalmente quando é novo ainda, né? Sim, com certeza. E falando um pouquinho então sobre a empresa, nos apresenta um pouquinho a empresa, como é que vocês trabalham, como é que é o sistema da empresa de venda, né? Então, a Justin, ela é natural, a empresa em si, ela é natural de Curitiba, Paraná. Ela começou lá, na verdade. E aí o Juliano, que é o proprietário, começou a abrir os olhos para a região de Porto Alegre. Se eu não me engano, são 10, 11 anos que já estamos na região de Porto Alegre. E ele fez um sistema inovador, né? Aqui na região. É o único hoje do estado, que acho que da região que eu conheço, é a única empresa que faz o que a Justin faz hoje. Hoje nós damos, então, a oportunidade para vendedoras ou pessoas que querem se tornar vendedoras, a gente dá todo o suporte. E onde é que a gente tem todo uns pavilhão, tem todo um pavilhão, né, uma equipe à disposição, onde ela vai poder ir na empresa, escolher o material e vai poder vender o nosso produto sem investir nada. E esse é o grande. A gente sabe que para começar nas vendas, para começar, existe hoje uma barreira muito grande, que é o fator investimento. Sim. E hoje a nossa empresa, ela investe na vendedora. Ou seja, a nossa empresa, ela vai ter todo o suporte, tudo que a vendedora precisar para começar, ela vai disponibilizar. Então eu vejo que o que mais hoje, a gente mais hoje vê nas pessoas hoje é falta de oportunidade. E muitas vezes também a gente vê que a oportunidade chega, mas por algum motivo ou outro deixa passar a vendedora ou quem está querendo deixa passar pelo fato de acontecer N situações ali e não entender o negócio hoje. Hoje a nossa empresa, ela, além de dar mercadoria consignada para a vendedora, ela leva a nossa vendedora sem custo até a empresa, onde lá ela vai escolher o material. A gente tinha uma média de ticket médio antes que trabalhava com sacola fechada, e o ticket médio hoje comparado com quem vai na empresa escolher o kit, é fora da curva o resultado, né? Então, até nesse folder que eu trouxe pro pastor ver, não sei se a câmera vai focar, mas dá para ver que nós temos uma moça e uma senhora, que são uma é de Canela, Jennifer de Canela, e a dona Luísa de Igrejinha, onde cada uma ela construiu dentro da empresa lá um crédito, né, trabalhando com as vendas, e hoje ela consegue ambas pegam em média de 25 mil reais de produto sem investir R$1. Além da empresa, levar elas até na empresa sem custo, elas pegam a mercadoria, ganham um prazo de 60 dias para fazer esse acerto e ainda ganham uma comissão de 40% mais bônus sobre venda. E aí, claro, tem mais a minha esposa também, que acompanha, faz todo um processo de informar elas aquilo que precisa para venda, né? Todo um suporte. Então, é bem interessante esse trabalho que a Justin faz. Como eu disse, eu não conheço hoje empresa que preza pela vendedora e investe tanto na vendedora como a Justin investe. Na verdade, assim, a gente for analisar, são muitas vantagens, né? São bastante benefícios, né?
principalmente da opção da vendedora escolher o produto, sendo que a vendedora é a que está na rua, né? Ela que está em contato com o cliente, ela sabe o que o cliente precisa. Então, ela tem a possibilidade de chegar na empresa, né, diante de um estoque grande. E ela poder selecionar as peças e saber o que ela vai vender, né, isso é uma baita de uma vantagem, né? É muito bom. E a questão também do crédito é um limite alto, R$ 25.000 é bastante dinheiro. Ninguém começa com esse limite, né? Sim. Mas hoje um vendedor em média começa com 2.900 de limite na empresa, 2.000, 2.900, dependendo ali como é que for a aprovação dela. E aí ela vai criando o seu histórico de vendas e conforme esse histórico ela vai aumentando. Mas tem vendedora que chega a dobrar o seu limite de uma rodada para outra. Então é muito rápido esse crescimento na empresa. Sim. A empresa entende que ela está se desenvolvendo na venda, ela vai investir. E detalhe, né, pastor? Um detalhe muito importante, eu não lembro agora do dado exato, mas no Rio Grande do Sul existe um percentual de negativados muito alto, no geral, e a empresa, mesmo estando negativado, a gente dá uma olhada com cuidado, eu digo, ainda é a parte humana que faz isso. Sim. Então a gente tem um olhar bem peculiar quanto à questão da negativação, e se for algo, porque a gente está dando uma oportunidade. Digamos que chegou a cliente lá, a vendedora, ela atrasou uma água, atrasou uma luz, uma continha ali, e acabou indo para o SPC. Nós vamos avaliar o que ela está negativada. Sim. E se tiver dentro digamos, de um valor que a empresa, que não comprometa, digamos, ela na empresa, a empresa vai liberar a mercadoria igual. Olha aí, é um diferencial também, né? É para ajudar as pessoas, né? Fazer elas poder vender e ter o seu rendimento para poder honrar seus compromissos, né? E os dois lados ganhem, tanto a pessoa quanto a empresa, né? Então é um diferencial. Quantas vendedoras vocês têm hoje? Como é que funciona isso? Tem um limite de vendedoras para ser alcançado? Como é que funciona essa meta de trabalho de vocês que estão à frente da equipe? Existe uma meta especulada para os representantes lá, mas ela não é, como é que eu posso dizer, uma meta forçada. A gente eu prefiro trabalhar com qualidade, como eu disse, eu prefiro trabalhar com 2 vendedoras que levaram ali R$ 50.000 do que trabalhar com 50 que levaram R$ 1.000. Porque eu quero ter empreendedoras, eu realmente quero pessoas que queiram empreender. Eu sempre digo, se você sabe voar, as asas a empresa vai te dar. Isso é fato. Então, o que eu sempre relato para minhas vendedoras? Ou para quem quer ser uma vendedora? Eu faço uma entrevista, geralmente, né, com ela, converso, faço uma análise de aprovação, que é da empresa, e em seguida eu passo para fazer uma entrevista. Eu marco uma videochamada onde eu vou explicar o passo a passo da empresa, e aí a gente vai ver já na própria fala dela qual o perfil dela, se ela se encaixa ou não. E aí eu também observo muito a questão da vontade, pastor. Às vezes tem clientes que chegam, pegam uma sacola lá, deixam em casa, não oferece, não vai vender. Elas acham que a coisa vai acontecer no automático. Não é. Precisa muita dedicação, muita dedicação e perseverança, né? Sim. Não dá para desistir, porque existem uns meses os ciclos mais rápidos, os ciclos mais com índice mais baixo, outros com índice mais alto. Então não dá para se abalar com um ciclo, um único ciclo que deu baixo. Sim. Hoje, questão na forma de pagamento também das próprias clientes, das vendedoras, né? Existe tanta opção de maquininha de cartão sem custo. Inclusive, eu vou estar levando uma agora, sábado eu tenho excursão, sábado eu vou estar com uma equipe em Porto Alegre e na empresa, e aí vou até apresentar essa maquininha que eu comprei para mim, para meu uso, minha esposa, e não tem custo. Então, hoje, existem várias facilidades hoje para a vendedora não entrar numa fria, digamos assim. Outra coisa importante, questão de vendedoras às vezes que começam e por algum motivo desistem, né? Às vezes ela trabalhou lá 2 ciclos, 3 ciclos e alguém por infelicidade ficou devendo para ela R$100, R$2. Aí eu mostro para ela, olha só, em 3 ciclos tu ganhou 3, 4 mil reais de comissão e tu perdeu R$200. Você acha que isso é muito? Pensa pelo que você ganhou. Às vezes a gente olha só pelo que a gente perdeu, né? E não olha pelo que ganhou, né? E aí quando tu começa a olhar assim, não, espera aí.
eu perdi um percentual, tá aceitável. Então, existe um percentual aceitável de perca em todo negócio assim, né, pastor? Sim, sim. Então, se você não faz hoje um negócio contabilizando ali um percentual de perca, você vai te frustrar na frente, porque alguma coisa... É que nem eu como representante. Talvez eu não vou ter uma perca direta com valores, mas furou um pneu do carro, deu algum problema. Sim. Tem N situações ali que vão dar esse gasto ali a mais, e aí eu não posso também me frustrar e desistir. Eu sempre digo, eu jamais vou desistir. Aconteceu vários fatos na empresa, minha esposa fez cirurgia, outras coisas aconteceram e a gente nunca abandonou nossa equipe. A gente está sempre junto. Deu as enchentes, faz um ano agora. Conseguimos, graças a Deus, atender todo mundo, não deixamos ninguém desamparado. Então a gente conseguiu realmente se dar as mãos. Eu sempre digo, a nossa equipe é de parabéns, que é uma equipe sólida, uma equipe focada nas vendas e realmente são empreendedoras. E como é que funciona essa questão da seleção? Não é tudo de uma cidade só, é para as pessoas saber que vão nos ouvir depois, né? Tenho certeza que daqui a pouco alguém vai te procurar também, a gente vai deixar no final aqui o teu contato, também as redes sociais, para aqueles que querem entrar em contato contigo, para poder receber essa oportunidade, conhecer um pouco mais, tirar dúvidas, né? Mas como é que funciona hoje para a pessoa poder entrar aí para a tua equipe, entrar para o teu time, fazer parte aí da empresa? Não é tudo de uma cidade só, pode ser de várias cidades. Como é que funciona essa parte? Pode ser várias cidades, desde Porto Alegre, Serra, Litoral, não tem problema. A gente está com um olhar específico agora para Serra aqui, que é Gramado, Canela, Igrejinha, Três Coroas aqui. E nós temos excursões que vêm dessas regiões também. Igrejinha, Taquara, Rolante, Riozinho, Santo Antônio. Essas cidades todas aqui a gente atende, Sapiranga, Parobé. Todas têm, no Rio Grande do Sul inteiro, mais focado nessa região. Sim. Mas, indiferente a cidade que alguém possa estar nos ouvindo, nos entre em contato, porque se eu não atendo, algum colega meu vai atender e a gente vai indicar para alguém. Mas litoral todo a gente atende, a gente tem excursão que vem desde Torres até Porto Alegre na empresa. Olha aí, que legal, né? Questão do tempo também, eu gosto de salientar, né? Às vezes me perguntam, mas quanto tempo leva lá na empresa e tudo mais? As excursões que são feitas em sábados de manhã, geralmente a gente sai bem cedinho das regiões aqui da Serra para chegar 8 horas na empresa, na entrada de Porto Alegre. Não é nem lá dentro, ou atravessando, é bem no comecinho na Sarandia ali em Porto Alegre. A gente chega 8 horas na empresa, 8h15 no máximo, e aí a gente começa já a fazer os preparativos, as pessoas já entram na fila, e aí começam a ser feitos os atendimentos. Geralmente até 11, 11h30, todo mundo já foi atendido, todo mundo já se reabasteceu de mercadoria e já voltamos para o nosso lar. Todo sábado a gente faz também a gente conversa com a vendedora, faz lá uns 5 minutinhos de reflexão, que é bem legal, sobre a nossa vida, sobre o trabalho, sobre Deus, como a gente pode influenciar outras pessoas a prosperarem também. Sim. Então é muito legal. Até isso é interessante falar aqui, juntamente com as vagas, com a cidade, né? Se alguém que está escutando, eu não gosto de trabalhar com venda, mas eu conheço a dona Maria lá, que gosta de trabalhar com venda, ou que já vende alguma coisa e quer nos indicar, pode ficar à vontade, porque ela vai estar prosperando, essa vizinha, e ela vai prosperar de alguma forma. Com certeza ela vai prosperar junto com saúde, que até o sinônimo de prosperidade ele vai muito além do que só dinheiro, né? Com certeza, não é só dinheiro, né? Mas que legal também essa parte, né? É importante as pessoas indicarem, né? A gente super indica, conhece a empresa, conhece vocês também, sabe do profissional que vocês são, o trabalho sério que vocês fazem. Então a gente quer de alguma forma também apresentar, né, vocês e a empresa para dar essa oportunidade para quem precisa. É uma oportunidade de trabalho. Com certeza. Nós temos a irmã Cris. Ela tá na nossa equipe. Ela fica encantada da maneira que a gente consegue, de uma forma, incluindo o trabalho e Deus no nosso projeto de vida, no nosso dia a dia. Eu sempre digo que, além do trabalho, a gente consegue, através dos nossos estudos, eu não formei no começo, mas também sou formado em teologia, e querendo, não foi um pouco do incentivo do pastor também. Isso. Então a gente tem toda uma história também de caminhada juntos aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos prosseguir aqui no nosso roteirinho. E aí a gente vai falar um pouquinho também, vai entrar nessa parte que é importantíssimo também. Eu sei que tu sempre dá uma palavra de motivação lá,
para a equipe, né? A gente sabe que hoje as pessoas precisam dessa motivação, desse plus, né? Não é tudo dinheiro, né? Dinheiro, na verdade, nem vem em primeiro lugar. Se for estabelecer uma escala de critério, né? Se a gente for estabelecer uma escala de critério, para muitos o dinheiro não vem em primeiro lugar. Um ambiente saudável de trabalho, né? Ter pessoas boas, uma amizade, um grupo, um espírito de equipe, isso vem à frente às vezes, né? Até mesmo da questão do valor, ou do dinheiro, do quanto vai ganhar, porque ninguém gosta de trabalhar num ambiente, né, onde não tem aquele ambiente de comprometimento, de parceria, de amizade, um espírito de equipe mesmo, né, as pessoas se ajudarem, e isso é construído, né? E eu tive bastante dificuldade no começo, porque aí nós vamos falar mais adiante sobre isso, sobre a minha entrada para a igreja e a questão de Deus, como é que começou tudo, e eu sempre questionei Deus, né? Eu disse, eu não sei se cheguei a comentar com o pastor, eu dizia, mas como é que Deus quer que eu trabalhe, ou sendo homem, no meio de tanta mulher e tudo mais, né? E aí, tantas coisas que acontecem que a gente vê, né? E aí, quando a gente começa a olhar num formato diferente, eu nunca me esqueço que eu acredito que foi o Espírito Santo, ou o próprio Deus, e disse que eu estava no lugar que eu era para estar. Sim. E aí, falando em questão de uma palavra, nunca me imaginei fazendo isso, e hoje é algo de praxe, chegar na casa de uma vendedora e pedir oração, a gente fazer uma oração junto, orar para uma enfermidade, orar para acalmar algum coração que perdeu algum ente querido. Aconteceu N situações nesse sentido. E depois vinham os relatos, né? Agradecimento. Uma vez também nós passamos um outro processo também e conseguimos conduzir, e depois vir as mensagens dando os parabéns de como a gente conseguiu conduzir tudo, nunca desfocando, nunca desmerecendo Deus. E é um privilégio hoje para mim trabalhar na empresa Justem e ainda poder carregar a palavra de Deus junto. Que legal, né? Deixa eu te perguntar aqui, quais são os maiores desafios, né, de ser hoje um representante, ou trabalhar na área de vendas, concorrência? Qual que é o maior desafio que tu vê hoje nessa questão das vendas hoje? Trabalhar com vendas, trabalhar com equipe, né? Uhum. O que para ti é desafiador hoje? Eu acredito que hoje não tem concorrência hoje para nós, graças a Deus. Nós não temos concorrência hoje, porque o nosso estilo, nossa forma de trabalho hoje, ela é única. Então, não tem empresa, até tentaram já copiar o nosso sistema, mas eu sempre digo, quando o nosso sistema ele tá no DNA nosso, tu pode até copiar, mas não fica igual. Ah, não. Então, hoje é o nosso DNA. Acredito que hoje a nossa maior dificuldade é o desânimo. Sim. Que vem rodeando as pessoas, que vem desnorteando as pessoas, que vem ninguém mais, todo mundo quer tudo muito fácil. Resultado rápido. Exato. Eu acho que hoje o nosso maior desafio hoje é dar a impressão, às vezes, que as pessoas estão... Onde é que tiver uma oportunidade de lesar alguém, elas querem participar no sentido de lesar e não pensam num futuro. E elas não entendem que isso pode ser... Ela não precisa ser uma vendedora justa a vida toda, mas ela pode usar isso como um trampolim para algo muito maior para a vida dela. Sim. Então, hoje, eu acho que a maior dificuldade de um representante hoje é trabalhar a questão do desânimo nas vendedoras em geral, assim, equipe, na população, na verdade, né? Existe um desânimo e muitos ainda ainda criticam quem às vezes trabalha. Sim. Nossa, tu vai lá nesse horário, tu vai ter que ir lá para Porto Alegre, não faz isso. Então aí hoje eu aprendi a lidar com isso. Eu, quando converso com uma vendedora, eu falo assim, cuidado, que hoje você está dando sua palavra, que você vai comigo na empresa, que você vai firmar comigo, nós vamos fazer um trato, vai firmar 3 ciclos, que é meio ano. Eu sempre digo para ela ficar comigo no mínimo 3 rodadas, para ela pegar as estações, questão de temporadas ali, mas faz um trato comigo. E não importa o que acontecer de hoje até o nosso dia de ir na empresa, você não vai desistir. Porque sempre quando tiver uma bênção grande para vir, o inimigo de uma certa forma vai tentar te atacar e vai tirar. Ou é uma doença, ou é uma festinha, ou é alguma coisa, algo vai te tirar. Sim. E tenho relatos de vendedoras que falam, realmente, se eu não tivesse escutado o que tu me falou, eu não tinha ido. Manter o foco, né? O foco. Manter o foco ali e permanecer firme, perseverar, né? Porque todo começo não é fácil para ninguém. Tem novos projetos aí de trabalho, de crescimento.
hoje tu atua só nesse ramo, tu tem uma outra atividade que tu faz, né? Ou tu tem projetos em cima mesmo hoje da função que tu faz, da atividade que tu faz na área de vendas. Como que tu tem projetado assim? Hoje a gente trabalha, o meu foco hoje é Justem, moda íntima, mas a gente também tem uma loja física que a gente está ampliando, inclusive na Cidade Rolante. Ó, que legal, isso aí. A gente está mudando a nossa loja lá de um endereço para outro, ampliando, onde vai ter todo um espaço ali onde é que vai ter também material físico para compra, mas mais focado na estética feminina mesmo, né? Que aí é alongamento de unhas, massagem, vai entrar outras coisas mais desse ramo aí. Isso mais com a minha esposa. Na minha perspectiva hoje, eu tenho a Justem, estou estudando ainda, eu me formei em teologia, mas estou fazendo mais não é bem uma pós, mas é uma outra formação, uma licenciatura para que eu possa dar aula também em escolas. Legal. Eu tinha bastante vontade de trabalhar com ensino religioso em escola e trabalhar. Eu não lembro agora o nome da matéria, mas tem uma outra matéria que agora entrou, que se eu não me engano o professor de ensino religioso pode dar, que é bem interessante, que pode trabalhar com questão familiar e tudo mais. Então é um dos sonhos meu, mas claro, a gente nunca sabe. Eu sei que a Justa também quer ampliar o seu espaço, quer ampliar outras lojas, então quem sabe vem uma para cá, próxima aqui de nós, né? Sim. Mas que legal, são projetos futuros aí, né? Com visão de crescimento. E é importante a gente estar sempre buscando, né? Ampliar a nossa carreira profissional. Temos vários leques de atuação hoje, né? Como diz os entendidos, né? Como diz aí os sábios, a gente não pode botar os ovos todos na mesma cesta, né? Tem que ir dividindo, porque quando não dá num, tu tem no outro e assim vai indo, né? Inclusive eu trouxe um texto falando sobre isso. Olha aí. Deixa eu te perguntar, como é que tu faz para te dividir aí teu tempo de trabalho com a família? Porque se a gente não cuidar, a gente trabalhando assim né, na área de vendas, tu faz teu horário, tu tem essa facilidade, conquistou né, essa liberdade de tempo, e aí se a gente não cuidar, daqui a pouco tu está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, Madrugada. final de semana, então tem que ter, na verdade, uma disciplina para poder separar aí o tempo da família, de lazer e as outras coisas também, a igreja, né, o teu tempo com Deus, enfim, como é que lida bem com isso? Eu tenho um jargão sempre comigo nas excursões lá que problemas é com a minha esposa, com a Fernanda, elogios é comigo. Olha aí, ó, viu? Então eu tenho o hábito de brincar com essa frase. Mas não, hoje, graças a Deus, Deus me deu aí um tempo precioso, né, de uma qualidade de trabalho. Vim bastante acelerado, tive que dar uma acalmada agora, mas quero acelerar de novo, mas com outro aspecto. Eu acho que a minha aceleração nem era tanto a questão de carga, a carga de trabalho, mas mais a preocupação na entrega, né? Eu me preocupo muito com a minha entrega, com a nossa entrega, minha e da minha esposa, na questão da... Eu sempre digo, a vendedora que entra nova na nossa equipe, eu me entrego ao máximo, eu e a Fernanda, para que ela consiga experimentar o ápice da empresa e ela ter uma boa visão e enxergar a oportunidade da maneira que a gente enxerga. Eu brinco que eu enxergo muito mais potencial nas minhas vendedoras que muitas vezes elas mesmas enxergam nelas. Sim. Então, hoje a gente consegue conciliar, graças a Deus, incluindo a minha família, a Fernanda, minha esposa, está sempre junto, ou eu tô junto com ela no salão, muitas vezes ela me coloca, ela tá aqui no lado, não quis aparecer na câmera, mas muitas vezes ela marca algumas coisas de salão, como eu sou cabeleireiro, eu tenho que ajudar a fazer um cabelo lá, pastor já é prova disso, já viu várias vezes, então ela me engata, digamos assim, lá no salão lá também, e eu engato ela na empresa, então tá tudo certo. Eu posso dizer que hoje a gente está vivendo a nossa melhor fase, pastor. Que legal, uma parceria, né? Uma parceria aí saudável. E tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser parceiro para todas as horas, né? Para o trabalho, para o lazer, para o momento bom, momento ruim, né? É disso que é feito o casamento, né? Mas tu tem um hobby aí, o que tu gosta de fazer no teu tempo de lazer aí? Tem alguma atividade física que tu faz, né? Tu diz que tem que dar uma parada. Acho que a gente busca esse equilíbrio da vida profissional, nosso tempo com a família,
né? Um tempo de passeio, fazer alguma coisa que a gente gosta, né? Tem algum hobby que tu gosta de fazer aí no teu tempo livre? Eu acredito que o meu hobby é o mesmo do pastor, Uhum. pescar. Olha aí, viu? Esse é bom. Tem outro hobby. Eu gosto de jogar uma canastrinha na família, assim, também. É, É um joguinho de carta que é... Geralmente eu e meus padrinhos gostamos de jogar muito. Eu, a sim. Fernanda, minha madrinha e meu padrinho. Mas pescar, eu achei que a minha esposa não gostava e é filha de pescador, então gosta de pescar também, tá tudo certo. Olha aí, que legal. Esse hobby é bom e eu super indico, né? É, Você falou de parar, não era nem tanto parar a questão do trabalho, mas era incluir uma atividade física. sim. Então, que eu estava muito, ou é no computador, ou é na empresa, então, inclusive, recomendações médicas faz uma academia, Sim. começa a inserir ela na tua rotina, que todo o teu corpo vai responder de uma forma Uhum. bem boa. A gente precisa, né? Precisa regular esse tempo, né? Buscar um equilíbrio para descansar também, né? Desfrutar. E a tua relação com Deus, tu já falou um pouco aqui para nós, né? Que tu buscou uma formação aí em teologia, então tem estudado, tem se preparado também para conhecer um pouco mais em relação às coisas de Deus. Também tem esse projeto aí de poder dar aula de religião. Tudo está envolvido aqui no mesmo conjunto, né? Mas como é para ti hoje essa questão da tua relação com Deus, né? Hoje todas as decisões, cada dia mais, aquele temor de ter uma assertividade com as coisas condizentes com Deus. Então, eu acredito que eu sempre tenho aquele lema, né, que criança, quando vai fazer uma arte, ela olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, vê se ninguém tá vendo, né? Uhum. Nós, como adultos, temos que só olhar para cima. É, Então, é lembrar que existe um Deus do amor, mas existe um Deus de justiça. Então, minha relação com Deus hoje, eu converso com a minha esposa, também tenho essa liberdade de que tudo que eu puder fazer para dar a honra a Deus, eu vou fazer. uhum, Então, é que nem uma vez acho que eu fiz a pergunta do pastor, né? Ele disse, como eu posso ser grato por uhum. tudo que Deus faz por nós, né? E aí vem a questão que é o honrar ele, né? Sim. Sendo o sal e a luz aqui da terra, a gente honra ele com as Uhum. coisas que ele vem nos dando. Então hoje, leitura diária da Bíblia, se não todo dia, 6 dias por semana, com certeza, todo dia de manhã, antes de trabalhar, não importa o horário, eu faço minha leitura de pelo menos um capítulo ali, gosto de ler. Então, acho que quando as pessoas entenderem o Deus que a gente tem, muita coisa muda. Sim. A gente tem a Bíblia, né, como o nosso manual. É uma bússola para a nossa vida. A gente extrai dali conselhos, princípios que a gente aplica na nossa vida todos os dias, seja no trabalho, seja na família, né? A gente tem resposta, a gente tem orientação, a gente tem direção através da palavra de Deus. Então, para a gente poder ter sucesso e viver a plenitude de Deus sobre a nossa vida, realmente é importante a gente desenvolver uma relação íntima com Deus, de comunhão, todos os dias, né? Eu ensino que para conhecer a Deus, você precisa estudar a Bíblia. E para ter intimidade com Deus, você precisa orar, né? A oração, ela gera intimidade e comunhão. E para conhecer a Deus, Deus se revela através da palavra. E esse é o segredo de uma vida bem-sucedida, E para né? incluir ali, que nem você falou, a relação com Deus, em sábados à tarde também, geralmente nossas excursões são em sábados de manhã, mas a gente tem um tempo à tarde reservado, começa às 13h30, mas geralmente a gente chega lá às 14h30, o horário que a gente chega, 14 horas, 14h30. Eu moro num condomínio, então a gente já tem 5, 6, 7 crianças esperando, que é um trabalho que a gente faz, um trabalho que não tem vínculo com nenhuma igreja em si, Uhum. mas é um trabalho nosso, se chama Amizade Viva, é um grupo, eu e a Fernanda, mais um outro casal, e a gente faz um trabalho magnífico lá com crianças. Tem sábados que chega a ter 20 crianças lá com nós. Olha aí, que legal, que bênção, né? Isso é uma coisa importante também, desenvolver essa parte social, né? Uma forma de nós honrar a Deus é amar o próximo, né? Que a Bíblia nos ensina. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. Não E às vezes a tem. gente não sabe o que fazer, né, pastor? E muitas pessoas chegam até nós, como é que eu posso fazer para ajudar? Mas de pensar que dessas crianças eu pergunto, quem já foi no shopping? Quem já foi pra praia? E ainda temos crianças que não foi em shopping, que não conhecem praia. Então, às vezes, só um pequeno gesto vai mudar toda uma visão de uma criança, Ah, né? sim.
E saber que elas poderão, tudo aquilo que a gente vem ensinando para elas, todas as dinâmicas que nós fazemos, nós fizemos com propósito nas coisas de Deus, e saber que talvez hoje elas não vão entender muito bem, mas lá na chegar, sei lá, 18 anos, 20 anos, vão sempre lembrar, poxa, eu ia lá na escolinha. A gente nós vamos estar velhinhos e eles vão passar por nós, eu ia na escolinha com ele. Como hoje já acontece, não podem ver nós na rua, já gritam o nosso nome. Que bom, né? A sementinha, ela é lançada no coração das crianças, né? Se tem uma forma de nós mudar o mundo que a gente vive, é investindo nas crianças, porque as crianças são como uma folha branca, onde a gente vai escrever e tudo aquilo que a gente ensina, né, pode gerar nas crianças aí um futuro melhor para elas e para o mundo também. Diz uma coisa, um livro que tu leu aí que te marcou, que tu queira compartilhar com a gente. Tu é um cara que gosta de ler bastante também, busca conhecimento. É um livro aí para te compartilhar com nós aí. Primeiro, com certeza, a Bíblia. Sim. É o primeiro, porque eu nunca me esqueço um dia que o pastor pregou na igreja, foi logo nas primeiras vezes que eu vim cultuar aqui, na Shalom de Taquara, e aí o pastor subiu no púlpito lá e pegou a Bíblia na mão e disse que se alguém seguir os princípios que ali estão escritos e não ter uma mudança de vida, eu paro de pregar e rasgo a Bíblia. Sim. E aí eu comecei a ver outras leituras, outros vídeos, onde que já fizeram testes, deram não sei quantas unidades de Bíblias numa prisão e uma quantidade de outros livros. E a conversão foi 50% onde é que recebeu Bíblia e onde recebeu os Bíblias não teve conversão nenhuma. Então ela é um livro que transforma sim. Nós cremos e acreditamos, né? Aí vamos lá, mas eu peguei livros também, gosto de ler, o pastor falou, né? Eu peguei alguns aqui, ó. Jamil Albuquerque, A Arte de Lidar com as Pessoas. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Ele é um abre-alas para a gente aprender talvez a minha verdade não seja a minha verdade absoluta. Então eu começo a olhar com outros olhares. Thiago Brunetti, especialista em pessoas, fantástico. Tem uma lição ali que eu guardo até hoje, dele falando de uma vaga de garagem que o vizinho dele sempre incomodava. E um dia ele lavou o carro do vizinho lá. E em vez de fazer uma maldade, ele fez uma bênção para ele. Sim. E aquilo se transformou em outra coisa. Muito interessante o livro ali dele. E claro, José Rodrigues, que é um pastor que trabalha, eu acho que é do Paraná, não lembro agora direito. É um pastor que trabalha com missão. E ele criou os 3 livros, né? Ação da Cruz, volume 1, volume 2 e volume 3. Fantástico esses 3 livros. Acredito que seja um livro que eu cresci muito. Ele é muito interessante. Ação da Cruz 1, 2 e 3. Entender que a gente tem que dar validade para a ação da cruz. Sim. Ou seja, e aí entra imagina, tem volume 1, volume 2 e volume 3. Ele pega pesado. É um tema bem profundo, né? Dá para trabalhar bastante ensino em relação a isso, né? Validar a ação da cruz é poderoso. Uma frase aí que te marcou? Várias, mas essa aqui eu ouvi esses dias, achei muito interessante. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Linguagem popular. O orgulho precede a ruína e a soberba vem antes da queda. Olha aí. Profundo também, né? Quantos ensinos a gente recebe e aprende, né? A leitura é um outro mundo, né? Que nos dimensiona a viver uma vida que a gente não conhece através da leitura, né? Então a gente incentiva muito as pessoas a lerem, principalmente a Bíblia, mas também buscar esse conhecimento secular através de outros livros, né? Um tema livre aí, algo que tu queira falar. A gente já está caminhando para as perguntas finais aqui, para nós fazermos aí um fechamento. Mas um tema livre aí, alguma coisa que tu queira somar já com tudo aquilo que nós falamos. Falamos bastante coisa aqui importante, falamos de família, falamos de trabalho, falamos de Deus, né? Falamos sobre bastante coisa aqui bem interessante. Mas algo que tu queira somar já a tudo que nós falamos aqui. Bom, eu quero falar para as vendedoras que vão nos assistir, ou para quem quer ser vendedora. Eu tenho uma passagem da Bíblia aqui que me chamou muita atenção. Inclusive a minha esposa, eu ainda brinquei com ela, tu não lê Bíblia? Eu disse, não, eu leio, mas essa passagem eu nunca tinha visto com esses olhos. Eclesiastes 11, 1, 2. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro.
Aplico em vários lugares em negócios diferentes, porque você não sabe que crise pode acontecer no mundo. Ou seja, às vezes a gente está naquele período de vacas magras e não sabe o que fazer. Às vezes a gente depende de um salário da fábrica, ou um salário do comércio, ou uma secretária, enfim. E eu tenho relatos de vendedoras que dobram o salário dela, triplicam, fazendo esse algo a mais com as vendas. Então hoje, mas eu não sei vender, mas não tem nada que não consigo aprender. Sim. E venda não nasce, o vendedor não nasce. A gente diz que o vendedor ele nasce. Não, ele não nasce. Ele vai se aperfeiçoando a cada dia mais e vai estudando vai estudando e cada vez tendo mais domínio sobre aquele produto e a venda acontece ao natural. Então acho que hoje seria, para mim, hoje um tema interessante que hoje, agora me falha a memória quantos mil anos a Bíblia foi escrita, né? Mas se lá nós já tínhamos que nós temos que empregar o nosso dinheiro em mais que um negócio, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, então quem dirá nos dias de hoje? Sim. Então esse eu acho que é o foco hoje para quem está nos ouvindo. Mas eu já trabalho com vendas. Minha esposa trabalha no salão, ela no salão não, no espaço dela. Ela faz um pé, uma unha lá, tem material lá, a cliente dela está olhando, ela consegue dobrar, triplicar o faturamento dela porque está vendendo uma coisa que não vai exigir tanto esforço ou esforço físico, é somente o fato de oferecer e fazer ali a cobrança, enfim. Então, hoje de lição, acho que, ou de reflexão, ficaria hoje Eclesiastes 11, 1, 2. Tem várias Bíblias, tem várias versões, mas numa versão mais atualizada de hoje, ela realmente fala dessa questão que inclui aquilo que você falou antes da bandeja de ovo, né? Sim. Então eu não posso depender só de uma, eu vou diversificar meu trabalho, vou ter vários negócios. Eu não tenho problema em falar, além de ser representante, eu trabalho eu tenho condomínio lá, sou subsíndico lá, e de vez em quando aparecem algumas manutenções, se eu tenho algum horário vago, eu vou lá e faço, não tem problema nenhum. Sim. Só que hoje, como eu disse, tem muitas pessoas que até mesmo pessoas da igreja, né, querem que as coisas aconteçam que aconteça do nada. Eu tô orando, tô pedindo, e às vezes a oportunidade está batendo na porta e ela não tá enxergando. E eu falo muito isso. Gente, vocês estão orando para Deus, pedindo oportunidade. Tá aqui a oportunidade, ajustem modo, a gente tá dando a oportunidade e vocês não estão vendo que é o que vocês estão precisando. Sim. Então, a fé sem ação é morta, né? Então a gente tem que orar, que é uma expressão de fé, mas a gente tem que ter ação também para poder ver as coisas acontecerem, né? Mas muito legal o nosso bate-papo aí, bem importante, interessante também. Queria que deixasse aí para o pessoal que vai assistir, está nos assistindo, né? As tuas redes sociais aí para o pessoal poder te procurar lá. Se quiser deixar teu contato aqui também, fica à vontade, tá? E aí creio que o pessoal vai estar te chamando aí para poder marcar aí uma conversa, tirar umas dúvidas, enfim. com certeza. Hoje, então, a gente tem, como a gente comentou desde o começo do programa ali, né? Hoje a vendedora com nós, ela vai escolher o kit, vai ter 60 dias de prazo, vai ter comissão de até 40%, bônus por venda, acompanhamento do representante, no caso nós, eu como casal, material consignado, só vai pagar aquilo que vender. E aí o nosso contato, então, nas redes sociais. Pelo Insta, ela pode estar nos procurando pelo Consultora Justa em Moda Íntima. @consultora.justa em moda íntima. Não tem ponto. É consultora justa em moda íntima, tudo junto. @consultora justa em moda íntima. E o nosso WhatsApp, então, vai falar diretamente comigo. É pelo 519-8445-4040. 519-8445-4040. Não tem erro. Quem está pensando em empreender, está pensando em ter um trabalho diferente, uma proposta ou uma oportunidade e onde ela vai ser tratada como, ela vai se sentir pertencente a esse grupo, a essa nova fase, é com certeza na Justa em Moda Íntima e, claro, comigo, Elvis, com a Fernanda aí, vamos estar auxiliando aí. Legal, a gente pode colocar também depois na descrição do vídeo lá o contato ali de telefone, com o WhatsApp ali para o pessoal poder te chamar. Então, para nós encerrar aqui, deixar também uma palavra aqui, um pensamento para todos que nos ouvem, né? Provérbios 16:3, hoje nós estamos no Provérbios, né? Provérbios 16:3 é assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos, né? Então a gente sabe da importância de
apresentar ao Senhor nossos planos, nosso trabalho, nossa família, colocar diante de Deus a nossa vida num todo, né? E a Bíblia diz que quando nós apresentamos ao Senhor os nossos planos, eles serão estabelecidos, né? Então Deus vai cumprir, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Esse é um dos segredos, é uma chave também para nós poder alcançar uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida de sucesso. Elvis, muito obrigado por atender nosso convite aí. Um bate-papo muito legal, vamos repetir aí. Vamos fazer outras edições, né? A gente desenvolver cada vez mais, né? Quem sabe trazer uma vendedora aí? Ué, por que não, né? Podemos combinar, com certeza. A gente vai estar, então, preparando o material, vai estar postado no Instagram, a gente vai mandar para vocês também, vocês poderem divulgar nas redes sociais de vocês aí. Foi um prazer. Quero agradecer também o Yuri, que está com a gente, está na parte técnica aqui, ele não aparece, né? A Fernanda, que também está com nós aqui, a esposa do Elvis. Então, um abração, Deus abençoe a vida de vocês e a todos que nos ouvem. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar aí e nos dar crédito aí no nosso trabalho. Até a próxima edição, então. Um abraço, Deus abençoe a todos. Um abraço, muito obrigado.